Muito bom dia, muito bom dia. Hoje, como de costume, sábado, a gente não vai falar exatamente de trabalho. Vamos ler salmos. Vamos falar de assuntos elevados. Muito bom dia, Dila, muito bem-vinda. Carol Braga, muito bem-vinda. Ju Andrade, muito bom dia. Como de costume, hoje, sábado, a gente vai falar de assuntos pra cima. Vamos falar de espiritualidade. Tem algum salmo que marca você, Dila? Tem algum salmo que marca vocês? Escreve aí. Qual salmo que vocês gostam, que marca bastante o coração de vocês? Ariane, bom dia. Eu vou pegar um salmo aleatório que eu abri aqui e vou ler, mas eu quero que vocês coloquem aí. Qual salmo da Bíblia marca vocês assim muito forte? Eu abri aqui aleatoriamente no Salmo número 26 e eu vou ler ele aqui, mas coloquem aí o de vocês. Por Davi, faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, confiando no Senhor, sem vacilar. Examina-me, Senhor, testa-me, examina minha mente e coração, pois tua graça está ali, diante de meus olhos, e guia minha vida por tua verdade. Não tenho sentado com pessoas falsas, nem conviverei com hipócritas. Odeio a companhia dos praticantes do mal, e não assentarei com os ímpios. Lavarei minhas mãos em inocência, e andarei em torno de teu altar, Senhor. Erguerei minha voz em ações de graças, e proclamarei todas as tuas maravilhas, Senhor. Amo a casa onde habitas, o local onde tua glória permanece. Não me inclua entre os pecadores, nem me ponhas com os sedentos por sangue. Em tuas mãos estão os que maquinam o mal. A mão direita dele está cheia de subornos. Quanto a mim, viverei sem culpa. Liberta-me e mostra-me teu favor. Meus pés estão plantados na retidão. Nas assembleias louvarei ao Senhor. Isso aqui é muito interessante, né? A minha avó, ela sempre me falava: olha, não fica andando com gente errada, não. Porque o dia que a polícia chegar, ela vai pegar todo mundo. Ela não vai querer saber se você tá no meio ou não. E tinha sabedoria nisso. Você vê que Davi fala: faz justiça comigo, Senhor, pois eu tenho vivido com integridade, sem vacilar. E ele pega e fala: eu não tenho andado com ímpios, eu não tenho andado com os escarnecedores, eu não tenho andado com os que praticam o mal. Eu estava conversando com meu pai ontem à noite. A gente sempre tem conversas bem elevadas à noite. Eu ligo para ele, a gente vai conversando. E dentro dessa conversa a gente estava falando exatamente sobre isso. E eu falei, quando eu comecei a estudar psicanálise, eu tô fazendo uma pós em psicanálise e tô quase terminando. Eu comecei a ter uma expansão cerebral muito forte nesse sentido. Porque presta atenção. Segundo Carl Jung, um psicólogo bem famoso, ele que fez a teoria dos signos, né? Dos signos não, perdão. Signos são símbolos dos arquétipos, mais ou menos similar. E ele fala que existe uma mente coletiva, que ele chama de inconsciente coletivo. E ela existe em todos os grupos pelos quais você faz parte. Então, quando você está em um determinado grupo, existe a sua mente consciente, existe a sua mente inconsciente e existe o inconsciente do grupo. E as pessoas, elas compartilham certos pensamentos. E aí eu fui tendo reflexões. O que a Bíblia fala quando um homem coabita com uma mulher? Fala que eles vão ser uma só carne. Ambos vão se formar em uma só carne. Isso é, um só. Como se você fosse duas partes que foram divididas e se encontraram e se conectaram em uma só força. E é uma coisa muito louca, porque depois do casamento
eu absorvi muita coisa da Letícia e a Letícia absorveu muita coisa minha. Isso está em defeitos e está em qualidades. A gente tem uma conexão tão forte que às vezes a gente abre a boca e a gente fala junto. A mesma palavra. Muito louco. Será que você já passou por isso alguma vez? De compartilhar pensamentos com seu cônjuge? Falar, cara, que eu tava pensando nisso, eu também. Isso aí é o que ele chama da mente coletiva, a mente do grupo. Então, no caso, a primeira mente aqui é o casal. E principalmente quando eles coabitam, isso acontece muito forte. É bíblico, né? Uma só carne. É aí que tá o problema de pessoas que se relacionam, que fazem sexo com um monte de pessoas. Elas abrem esses buracos, digamos assim, essas lacunas. E elas se unem. E aqui Davi ele fala muito bem sobre isso. Eu não ando com pessoas falsas. Eu não ando com pessoas que praticam o mal. Todo grupo que você anda, você vai absorver algo do grupo. Porque existe essa mente coletiva. E a Bíblia o tempo inteiro ela fala sobre isso. O Salmo número 1 ele fala para você não se sentar na roda dos escarnecedores. E essa reflexão que eu estava tendo com meu pai foi uma reflexão assim muito forte. Porque depois que eu comecei a estudar psicanálise, eu comecei a ter muito mais cuidado, eu comecei a ter muito mais percepção para isso, porque eu comecei a olhar para isso. E é muito louco. É muito louco, você pega. Você vai pegando características das pessoas que você está do lado. Então eu tenho muito cuidado no sentido de eu estou num grupo onde o propósito desse grupo não é elevado, eu procuro não criar uma relação próxima. Eu vou e vou embora. Vou e vou embora. Vou pro meu canto. Porque você absorve. Muitas vezes você está querendo crescer aí com a sua vida. Só que tem pessoas no seu grupo que são preguiçosas, são fofoqueiras, são invejosas. Você acaba absorvendo dessa energia também. Responde aí pra mim, faz sentido? Eu quero interação de vocês. Se vocês tiverem insights, digam aqui. Respondam aqui também. É muito mais legal quando eu trago alguma coisa e a gente vai formando o assunto juntos, tá? E se não fizer sentido também, se você discordar, também fala. É muito legal, tá? Então acho que o grande ponto desse Salmo 26 aqui é exatamente isso. Com quem que você está andando? Davi ele diz que ele é inocente não só pelos atos que ele faz, mas por quem ele anda também. Porque isso te coloca em um jugo diferente. Vamos ver aqui. A Liliane colocou Salmo 91. Esse Salmo 91 é bem forte mesmo. Salmo 91 e Salmo 23. Salmo 23 ele é muito bonito. Inclusive no hebraico ele é muito bonito. Tem uma melodia muito legal. Mesmo lê Davi. Vamos lá, Salmo 91. Salmo 90 eu gosto bastante também. Salmo 92, também legal. Vamos lá, vou pegar o 91 que a Liliane falou aqui. Se vocês tiverem insights, vai falando aí, tá bom? Enquanto eu estou lendo aqui, vocês podem escrever alguma coisa aí. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Senhor. Eu tenho aqui os nomes exatos no hebraico, tá? Eu vou ler eles. Aquele que habita no abrigo de Elion, que passa suas noites à sombra de Shaddai, que diz a Adonai, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Ele resgatará da armadilha do caçador e do veneno das calamidades. Ele o cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. Sua verdade é escudo e proteção. Você não temerá os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a praga que ronda a escuridão, e nem o açoite que traz destruição ao meio-dia. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Apenas mantenha os olhos abertos e verá como os ímpios são punidos, porque você fez
de Adonai, o Altíssimo, que é meu refúgio, seu lugar de habitação. Nenhum desastre o alcançará, nenhuma calamidade chegará à sua tenda, pois ele ordenará e seus anjos que cuidam de você e o guardará, pois ele ordenará a seus anjos que cuidam de você e o guardará aonde quer que você vá. Eles o segurarão em suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará em leões e serpentes, calçará leões jovens e serpentes, porque porque ele me ama, eu o resgatarei, porque conhece meu nome, eu o protegerei. Ele clamará a mim, e eu lhe responderei. Estarei com ele na aflição, eu o livrarei e lhe trarei honras. Eu o satisfarei com uma vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. É muito forte esse salmo. Ele é um salmo que a gente lê bastante, né? Mas toda vez que a gente lê, ele traz sempre uma paz, uma força, né? Algo que passa muita força. Quem sente muita força nesse salmo? Salmo 91. Eu acho ele um salmo muito forte. Deixa eu ver alguma coisa aqui. A Dila falou 121, né? Vamos ver. Queria ver se eu acho alguma coisa aqui que eu acho muito legal. Vamos ver se eu encontro o que eu tô procurando. Achei. Cento e vinte e um. Cento e vinte, 121. Legal. Vamos escrevendo aí, gente. É um salmo curtinho. Canção de subida. Se eu levantasse meus olhos para as colinas, de onde viria meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Ele não deixará que seu pé escorregue. Seu guarda não dorme. Não, o guarda de Israel nunca descansa, nem dorme. O Senhor é seu guarda, a sua mão direita. O Senhor o protege com a sombra. O sol não o ferirá durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor guardará você de todo o mal. Ele guardará a sua vida. O Senhor guardará a sua vinda e a sua ida, desde agora e para sempre. Muito bom. O Senhor guardará a sua vinda, desde agora e para sempre. Às vezes a gente coloca todo o mérito em cima das nossas mãos, né? Da vitória. Ah, eu consegui porque fui eu. Ou às vezes isso nem é. Às vezes você até levanta as mãos pro céu e fala graças a Deus. Mas muitas vezes você tá nessa ideia de que fui eu, fui eu, fui eu. Eu sei que tem uma coisa que me marca muito, que Davi muitas vezes ele tem um momento específico lá no livro de Samuel que Davi simplesmente diz que ele não vai para a guerra, porque o Senhor não tá com ele. Não adianta eu ir, não adianta eu atacar, porque o Senhor não tá comigo. Ele tinha essa consciência. Nem sempre Deus vai estar com você em alguma coisa. Lá no Egito, lá atrás, quando o povo de Israel estava cruzando o deserto para ir para a terra, o povo pega, manda os espiões, eles voltam, deixam o povo apavorado, e aí Moisés fala: "Ô, caramba, vocês não confiaram, a gente cruzou o Mar Vermelho, a gente saiu da escravidão. Agora vocês vão ficar 40 anos no deserto." Aí eles ficam revoltados e falam: "Não, agora não, a gente vai atacar." Aí Moisés pega e fala para eles: "Não ataca. Deus não tá com a gente. Não ataca." Eles foram lá e atacaram.
E aí, os inimigos deles botaram eles para correr. Deve ter morrido muita gente lá, a espada. Nem sempre Deus está com você. Nem sempre você está com a inspiração divina. Eu digo na direção que você está com seus pés apontados. E é muito interessante você ter essa percepção. É muito interessante você entender que nem todo caminho ele deve ser trilhado naquele momento. Há tempo para todas as coisas, sim. Há tempo, inclusive, para introspecção. Há tempo para ouvir. A gente fala, 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 mas quem aqui ouve realmente? A sua oração não é uma coisa só de você falar. Ela tem resposta. Só que muitas vezes você não para ouvir. Um exercício que eu tenho feito muitas vezes é fazer a minha oração da manhã e parar para ouvir em seguida. Ficar em silêncio e ouvir. Você vai ter grandes inspirações. Você vai ter bons pensamentos, insights. Às vezes você não vai ter nada. Mas às vezes você vai ouvir. Você está pedindo tanto uma resposta, mas você para ouvir essa resposta. Quem aqui para ouvir essa resposta? Às vezes Deus está respondendo, mas você não está parando para ouvir. Você não está parando para ouvir a resposta. Você ora, mas não ouve a resposta. Você não fica para ouvir a resposta. Você desliga o telefone antes. É muito importante ter essa percepção. Nem sempre o Senhor está com você naquele caminho que você quer trilhar naquele momento. Às vezes é momento de parar. Às vezes é momento de esperar. Às vezes é momento de plantar. Às vezes é momento de colher. E às vezes é momento de deixar a terra descansar. Quem já ouviu falar no ano do jubileu? Um ano onde a terra deve ser parada. E aí você vai ter ciclos de terra lá em Israel de 7 em 7 anos. A terra tem que descansar. E esse ano aí é o ano número 50, onde até as posses elas voltam para as pessoas. Há tempo para tudo nesse mundo. Vamos pegar mais alguma aqui. Quem aqui tem um salmo bem legal? Escreve aí. Salmo 79. Salmo de Asaf. Deus, os incrédulos invadiram tua herança, corromperam teu santo templo e transformaram Jerusalém em ruínas. Deram os corpos de teus servos por alimento aos pássaros do céu. Sim, a carne dos fiéis a ti, para os animais selvagens da terra, por todo o redor de Jerusalém. Derramaram o sangue deles como água, e ninguém restou para enterrá-los. Nós sofremos zombarias de nossos vizinhos. Somos desprezados e escarnecidos por aqueles que nos cercam. Por quanto tempo, Senhor, continuarás irado para sempre? Por quanto tempo teu ciúme queimará como fogo? Derrama tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não clamam por teu nome. Pois eles devoraram Jacó e deixaram sua casa em destruição. Não lances as iniquidades do passado sobre nós. Antes deixa que tua compaixão venha rapidamente a nosso encontro, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, Deus de nossa salvação, por causa da tua glória, por causa da glória do teu nome. Liberta-nos, perdoa nossos pecados, por causa de teu nome, porque as nações deveriam perguntar: onde está seu Deus? Que a vingança pelo sangue derramado dos teus servos seja conhecida entre as nações, diante dos nossos olhos. Que o clamor dos cativos chegue a ti, por meio de tua força. Salva aqueles condenados à morte. Retribui a nossos vizinhos 7 vezes mais, de maneira que sintam os insultos que eles direcionam a ti, Senhor. Então teu povo e o rebanho de teus pastos
darão graças a ti para todo sempre. De geração a geração proclamaremos o teu louvor. Uau! A gente estava falando exatamente sobre isso. Eu abri aleatoriamente nessa página, né? Por quanto tempo, Senhor, continuarás irado para sempre? Por quanto tempo o ciúme queimará como fogo? Às vezes não é o tempo de ir. Às vezes é o tempo de esperar, porque o Senhor está exercendo julgamento. Não só individual, mas sobre o povo. De tempos em tempos existe o julgamento acontecendo. Existe uma crise acontecendo. Existe uma fome acontecendo. Vocês têm que perceber esses padrões na Bíblia. Vocês vão perceber que existem padrões de tempos em tempos. Fome, doença e momentos de fartura, momentos de felicidade. São ciclos. A felicidade não dura para sempre. Assim como a tristeza também não dura para sempre. Afinal, uma pessoa que não foi forjada na dificuldade, ela não cria tanta sabedoria. A dificuldade ela precisa aparecer em alguns ciclos da sua vida. Ela é importante. A dificuldade ela te torna forte. Claro que ninguém quer passar por momentos tribulados, mas os momentos tribulados são os momentos que você mais cresce. A Liliane falou: vivemos no automático, sem parar para observar, até nosso comportamento às vezes. Por isso essas lives nos trazem essa reflexão. Muito bom. Isso é importante mesmo. Eu faço questão dessa live do sábado ser um momento que a gente desliga um pouco do trabalho e a gente olha para cima. Porque é importante olhar para cima. Vocês sabem por que que o símbolo de Israel é uma estrela para cima e uma estrela para baixo? Assim, ó. É uma estrela. É um triângulo apontado para cima e um triângulo apontado para baixo. E o detalhe é que eles se laçam, ó. Eles estão laçados um no outro. Por que isso? Porque existe uma força apontada para cima. E existe uma força apontada para baixo. Você ora e o Senhor manda a bênção. A terra que emana leite e mel. Você já pararam para pensar que a terra prometida, ela pode ser que ela não seja tão sedutora terrenamente, na visão do homem? Tem deserto, não tem tanta água assim. Mas por que que essa terra é a terra prometida? Em algum momento aqui, Deus fala que a terra que eu mandei vocês não é uma terra que a riqueza vem da terra, dos rios, mas a riqueza vem do céu. Vocês vão comer de acordo com o orvalho e com a chuva que vem do céu. O triângulo apontado para baixo. Vocês vão viver com a providência divina. Aí você vê Israel. Meu, é incrível. Os remédios que você toma, as vacinas que você toma, a tecnologia dos caças do exército, dos aviões, muitos aviões comerciais, a tecnologia do computador que você usa, processadores, grandes invenções. Aí você vai ver mais profundamente a influência do povo de Israel em tudo. Até o dono do Instagram que a gente está se comunicando aqui. É muita coisa. Eles tiram sal da água do mar. Tem um livro muito legal, Israel, Nação Empreendedora. Nossa, é fascinante aquilo. O quanto, através da inteligência do homem, faz com que um local com menos recursos se desenvolva. Por quê? Porque a mente está acima aqui. A mente ela recebe inspiração de Deus. E claro que tem o mérito também do estudar. Tem o mérito de ser um povo diferente, de uma cultura diferente. O povo do livro, o povo que estuda. E como consequência você vê coisas fantásticas. O deserto do Negev é um deserto. Simplesmente existe uma floresta em um determinado local lá.
tecnologia de agricultura, local per capita, aonde mais existe agricultura no mundo é Israel. Israel é um lugarzinho pequenininho. Então é muito louco que realmente isso aqui acontece, o triângulo para cima, e quando o povo de Israel se desvia, o triângulo para cima, a energia para de fluir bem para baixo, porque assim como é em cima é embaixo. É muito interessante isso. Por isso eu faço questão de, às vezes, a gente parar, principalmente no sábado, a gente parar e apontar nossas intenções para cima. Salmo número 16. A Ariane falou: nós sempre queremos a resposta a nossas orações. Seja sim, seja algo positivo, mas às vezes Deus já respondeu e a resposta foi um não. Mas só Ele sabe o melhor e talvez ali não seja o momento do sim. Ainda falando da oração. Muito forte. Talvez a resposta seja um não. Aí eu vou perguntar para você: como que eu diferencio um não de uma falta de percepção sobre a resposta, na sua opinião? Como que eu diferencio? Como que eu sei o que é um não? Travou aí? Vou repetir. Como que eu diferencio um não de uma ausência de resposta? Será que ele respondeu ou será que foi um não? Faz muito sentido o que você está falando. Responde aí, eu vou ler o Salmo 16. Mirtan, por Davi. Protege-me, Deus, pois tu és meu refúgio. Eu disse ao Senhor, tu és meu Senhor. Não tenho nada de valor senão a ti. Os santos que há na terra são os escolhidos, merecedores de toda honra. Meu prazer está neles. Aqueles que multiplicam outros deuses multiplicam suas desgraças. Para tais deuses não farei ofertas de bebidas de sangue, nem tomarei seus nomes em meus lábios. Senhor, minha porção, meu cálice, tu guardas meu futuro. Lugares aprazíveis foram reservados para mim. Estou contente com a minha herança. Louvo o Senhor, meu conselheiro. Na escura noite, meu coração me direciona. Sempre terei o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, nunca serei destituído. Assim, meu coração está alegre, minha alma regozija-se, e meu corpo também descansa em segurança, pois tu não me abandonarás no Sheol, não deixarás que teu fiel veja o abismo. Tu me fazes saber o caminho da vida. Em tua presença há completa alegria, e em tua mão direita prazer eterno. Essa palavra Sheol muitas vezes é traduzida como inferno. Segundo a tradição judaica, é uma coisa um pouco diferente de inferno. Liliane, acredito que às vezes quando as coisas começam a dar errado é porque é um não. Depende. Aí eu falo depende. Às vezes quando as coisas começam a dar errado, podem ser um indicativo que é o caminho certo. Por quê? Porque quando começa a dar errado, quando começa a vir problema, o caos precede a ordem. O caos precede a ordem. Às vezes aquilo que está dando errado é algo para te fortalecer naquele caminho. Exatamente naquele caminho. O Egito para Israel era tudo dando errado? Sim, mas não. Foi o que forjou Israel como um povo. Abraão, quando foi escolhido, ele ganhou a terra. Quando ele chega na terra, houve fome. Pô, Deus não falou que era para ele ir para lá. Ele foi para lá, chegou lá, teve fome. Tudo que ele tinha era gado. Ele era rico por causa de gado, ele ia perder tudo naquele momento. Então, muitas vezes, quando está dando errado, é porque é para você persistir. Às vezes, não. Faz sentido o que a Liliane está falando. Às vezes, não. Mas às vezes, sim. Quem vai ter a resposta? Nossa, tá doendo esse zíper aqui. Deixa eu tirar essa blusa daqui. Quem vai ter essa resposta? Quem vai ter essa resposta? Não sei. Talvez a tua intuição. Talvez a sua persistência. A gente não tem resposta para tudo.
Aí que tá, a gente orar, a gente acreditar, a gente ter convicção. E a gente também não ser teimoso quando é o momento de parar. Mas é importante enxergar. Porque às vezes não é o momento de parar. Às vezes é o momento de se fortalecer. Salmo número 41. Para o regente, Salmo de Davi. Abençoados são os que cuidam dos pobres. Quando a calamidade chegar, o Senhor os salvará. O Senhor preservará todos, os manterá vivos e os fará felizes na terra. Tu não os entregarás nas mãos de teus inimigos. O Senhor os sustenta no leito de enfermidade. Quando caem doentes, tu os restauras. Eu disse ao Senhor: tem piedade de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Meus inimigos falam as piores coisas sobre mim. Quando ele morrerá e seu nome desaparecerá? Quando me visitam, falam com falsidade. O coração deles guarda falsidades. Então retornam e espalham más notícias. Todos os que me odeiam cochicham contra mim, imaginando o pior. Ele está com uma doença fatal. Agora que está de cama, jamais se levantará. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava, com quem compartilhava a mesa, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem pena de mim. Põe-me em pé, então poderei dar-lhes o troco. Saberei que te agradas de mim. Se meus inimigos não triunfarem, tu me mantiveste em pé por causa de minha inocência. Puseste-me em tua presença para todo sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém, amém. Tá aqui mais uma vez, né? As coisas estavam dando errado para ele. Davi foi ungido rei jovem, né? Mas ele só assumiu depois dos 30, 35, não me lembro exatamente. Mas foi depois dos 30 que ele assumiu, que ele foi coroado. Ele tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel, mas ele só foi coroado depois. E aí foi uma jornada longa, onde teve momentos em que ele teve a bênção diante dele e às vezes ele teve o rei querendo matar ele, correndo atrás dele, ele fugindo, morando em caverna, morando em lugares. Antes da tua bênção vai vir um grande desafio. A história de José. Meu filho tem o nome de José, Yosef, Yosef em hebraico. Davi e Yosef. A história de José é bem assim. Ele era um homem bonito, formoso, um homem íntegro, o amado do seu pai. E os irmãos dele, por ciúmes, vendem ele para o Egito. E ele vai para o Egito. Só que tempos depois ele salva todo mundo. Só que a mesma coisa acontece. Depois dos 30 e poucos anos, ele recebe o anel do faraó. E ele é colocado como governador de todo o Egito. Só que para ele chegar nesse posto, ele teve que ser humilhado pelos irmãos, ser vendido, ser humilhado pelo Potifar, o primeiro servo dele, por causa da mulher dele, que estava dando em cima de José. O José correu, a mulher puxou o manto dele, falou que ele estava querendo ter relação com ela. Aí ele foi para a prisão. Chegou na prisão, ele adivinhou os sonhos do copeiro e do padeiro. E aí o copeiro não lembrou dele. Mas aí passou 2 anos, o faraó teve um sonho e aí José foi o único do reino que conseguiu desvendar o sonho. Olha o tanto de dificuldade. Será que estava dando tudo errado na vida de José? Ou será que estava dando tudo certo? A grande mensagem aqui é que José não foi parar lá por causa dos irmãos dele. Porque os irmãos deles eram invejosos. José foi parar no Egito pela providência divina, para um propósito maior. Os irmãos só foram uma ferramenta aqui. Tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Porque no fim ele salvou todo mundo. No fim ele salvou todo mundo. Ele salvou os irmãos. Ele salvou as nações vizinhas. Ele salvou o Egito. Ele salvou tudo. Mas ele foi forjado no meio da dificuldade. Então às vezes você passa por uma dificuldade. Às vezes você está com um desafio para empreender sendo mãe, tendo filhos.
tendo muitas vezes um marido que não te apoia, tendo muitas vezes uma vida que te faz pensar em desistir. Só que tudo isso tá te forjando para algo grande. Você quer viver algo grande na sua vida? Você não quer viver algo grande na sua vida? Como que você vai viver algo grande na sua vida se o seu treinamento é fraco? Como eu vou viver algo grande na minha vida se o meu treinamento é fraco? Eu não vou. Você quer algo grande? Você vai receber um treinamento grande, à altura. O seu treinamento ele é à altura. Repete aí. O meu treinamento é à altura daquilo que eu quero. Escreve aí. Se eu quero algo grande, o meu treinamento é grande. Verbaliza isso. Se eu quero algo grande, o meu treinamento ele também é grande. E não é fácil. Não é fácil. Mares calmos não formam, não forjam bons marinheiros. Bons marinheiros são forjados nos mares mais turbulentos. A Liliane colocou: quero algo grande, mas você está disposta para passar por isso? Escreve o restante da frase aí. Liliane, o meu treinamento é a altura daquilo que eu quero. É isso. Quanto mais difícil a sua vida, mais força você vai ter se você conseguir sair dessa situação. O segredo tá aí. E não é fácil, não. Não vamos colocar papo motivacional aqui de que é isso e é simples. Não é simples, não. É difícil pra caramba. Vão ter pessoas que vão ter uma tremenda dificuldade para conseguir sair dos seus ciclos. Quando eu tenho um aluno que eu vou lá ensinar marketing, ou ensinar a vender, é razoavelmente simples, tá? A técnica. Mas tem gente que demora muito para desenvolver, por quê? Porque tem muitos bloqueios mentais, tem muitos bloqueios emocionais, não tem confiança, tem escassez, necessidade de aprovação. A pessoa não tem merecimento, ela sente que ela não merece, ela foi machucada, ela sente que ela não é amada. O que isso tem a ver com marketing, Humberto? Eu sinto que eu não sou amada. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Como que você vai conseguir prosperar suas coisas? Como que você vai conseguir fazer a sua vida dar certo se você acha que você não merece? Então, por que a gente fez o portal? Por causa disso, porque não é só marketing. Gente, tem gente que teve resultado assim absurdo comigo, que nunca teve na vida. A pessoa ela não fez 90% do método. Eu cansei de ver gente que simplesmente comprou o curso, foi lá. Nossa, tô tendo resultado, o que você fez? Nada. Tem gente que não fez nada. E a pessoa teve resultado. Porque a minha presença é iluminada, alguma coisa assim. Pode ser que seja, mas não é isso. Eu não quero botar essa soberba em cima de mim. A grande questão é que a pessoa confiou em si. A questão é que a pessoa, ela mudou o grupinho que ela tava. Lembra do que a gente começou falando nessa live? O grupo que você está inserido, a mente coletiva, as influências que você tem. Simplesmente por isso. É natural que você mude a tua convivência, que você conheça pessoas novas e o seu resultado muda. Sem você necessariamente ter feito alguma coisa, você simplesmente escolheu pessoas diferentes. Eu vou abrir uma coisa para vocês aqui. Eu tô sempre falando que 2025 vai ser o melhor ano da minha vida, né? Eu estou resolvendo todos os problemas, todas as falhas que eu cometi. E uma das falhas que eu cometi é não ter dado tanto valor quanto deveria para networking, para esse convívio. 80% do seu resultado está ligado a quem você anda.
A gente fica tentando corrigir o que a gente faz. Começa a corrigir com quem você anda. Começa a corrigir com quem você aprende. Começa a corrigir. Começa a melhorar. Todas as áreas da sua vida tem que ter uma influência boa. A área espiritual. Quem é a sua influência para a área espiritual? Para a conexão com Deus. Não que você tenha que ter alguém para... Deus fala que você não precisa ter ninguém para chegar até Ele. Mas é muito importante não estar só. É muito importante ter referência. Quem é a sua referência quando o assunto é espiritual? Quem é a sua referência quando o assunto é a sua profissão? Quem é a sua referência quando o assunto é maternidade? Quem é a sua referência quando o assunto é intelectualidade, livros, conhecimento? Quem é a tua referência quando o assunto é relacionamento entre casal? Quem é a tua referência quando o assunto é vender? Quem são as tuas referências? Será que você está sem referências boas? Eu comecei a pegar referência para tudo. Tudo que eu tô fazendo. Exatamente tudo. Gente, a gente precisa melhorar em todas as áreas das nossas vidas. A gente não tá afirmando aqui que 2025 vai ser o melhor ano das nossas vidas. A gente tem que fazer o que a gente não estava fazendo. A gente tem que ler. A gente tem que desenvolver inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência lógica matemática. Como que desenvolve inteligência lógica matemática? Não é só fazendo conta, também, entendendo de matemática. Mas quando você está jogando jogos, sabia que jogando dominó, jogando damas, aprendendo a jogar xadrez. Quem aqui sabe jogar xadrez? Aprender a jogar xadrez te dá uma noção de futuro. Porque o jogador de xadrez, ele não está olhando só para essa jogada, ele está olhando para o futuro. Ele começa a prever. E quando você tem essa mentalidade de prever, isso impacta nos seus relacionamentos. No jogo de pôquer, as pessoas elas conseguem... Qual que é a sacada do jogo de pôquer? É descobrir se a pessoa está blefando. Se ela está mentindo. E você começa a perceber comportamento humano. Você começa a ter percepção. Você não gostaria de ter percepção sobre se uma pessoa está mentindo, se uma pessoa está falando a verdade, se uma pessoa é de luz ou não é? Percepção de pessoas. Isso aqui é uma habilidade muito forte. No poker as pessoas desenvolvem isso. Como é que fala? Eu estava falando agora. Percepção. Percepção sobre micro gestos. Percepção. É importante desenvolver percepção. Muito importante. Então, comecem a fazer coisas novas. Fazer coisas novas não é só viajar, etc. Claro que é também, mas num segundo ponto. Começa a aprender habilidades novas, coisas que você não sabe fazer. Vai aprender xadrez, vai aprender dominó. Começa a contar. Quem aqui sabe jogar dominó contando as peças? Pô, tem 6. Você tem 7 de cada símbolo lá. Você tem o número 5, 5 pontinhos. Vai ter 7 peças com ele. Então, se você começar a contar, você vai saber se o seu adversário ele tem peças ou não. Isso aqui vai te desenvolvendo também. Lógica, matemática. O meu pai, ele tá se formando em matemática. O que ele falou? Compra jogo de dominó pra Lara. Jogo de dama, jogo de xadrez. Porque tudo isso desenvolve muito a mentalidade. Então, esse ano é um ano que tem que ser diferente. Você tem que se desafiar a fazer coisas que você não estava fazendo. Você não é tão bom de leitura? Vai lá no Google e coloca 100 livros que todo mundo deveria ler. Aí você pega essa lista, vai lá no YouTube e pesquisa o audiobook daquilo e começa a ouvir. Já vamos começar por como fazer amigos influenciar pessoas. Escreve aí, como fazer amigos influenciar pessoas. Esse aqui todo mundo tem que ler esse livro, cara. É regra. Ele é do Dale Carnegie. Você vai entender sobre relacionamento com pessoas. Escreve aí, como fazer amigos e influenciar pessoas. Vai lá no YouTube, vai lá no Spotify, sei lá. Você vai colocar o audiobook disso e vai ouvir. Deve ser umas 6, 7 horas mais ou menos. 2 por dia, lavando louça, sei lá. Gente, a gente precisa se desenvolver.
Você quer ser acima da média? Você tem que ser acima da média. Você tem que resolver viver um ano diferente. Andar com pessoas diferentes. Ter uma mentalidade diferente. Eu tô chamando vocês aqui não é necessariamente para ensinar uma coisa todo dia, não. É para abrir os olhos de vocês para aquilo que tem que ser feito. Não é só ficar clamando a Deus, não. É o que a gente vai fazer com isso. A gente pegou muita luz aqui hoje juntos. Mas o que vai ser feito com isso? O que vai ser feito com isso? Salmo 133, canção de subida de Davi. Ó, quão bom e quão poderoso é para os irmãos viverem em harmonia. É como o óleo perfumado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Aharon, sobre a barba de Arão, e flui para o colarinho de seu manto. É como o orvalho do Hermon, que está sobre as montanhas de Zion, de... Como é que é em português mesmo essa palavra? Zion, Zion, Monte Sião, né? Das montanhas de Sião. Porque é ali que o Senhor ordena a bênção perpétua da vida. Quão bom e quão prazeroso é para os irmãos viverem em união. União dos irmãos. União. A gente está aqui para isso. União. Eu estou aqui para me fortalecer com vocês. Eu estou aqui para isso também. Essa união é poderosa. Quando tem mais de uma pessoa clamando, ele ouve muito mais. É muito mais poderoso. Guardem essas palavras. A união. Com quem você está se unindo hoje? Essa é a reflexão de hoje. Vamos tornar esse ano o melhor ano de nossas vidas. Mas vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos melhorar em todas as áreas. Vamos decidir realmente fazer a nossa parte. Começando pelo triângulo apontado para cima. Todo dia de manhã. Apontar suas intenções para o céu. Porque vai vir. Porque vai vir. Só que a bênção vai ser a chuva. A pergunta é, se você não plantou, a chuva vai resolver alguma coisa? Não vai. Ela só vai criar mato no seu terreno. Se você está orando e não está agindo, você vai receber chuva e a chuva vai criar mato, vai vir bicho, vai vir doença, vai vir dengue. Você precisa trabalhar a sua parte. É o triângulo apontado para baixo. Você está fazendo a sua parte? Aponte as suas intenções para cima e faça o que tem que ser feito aqui embaixo. Coloca os dois pés juntos, encosta na cadeira, posição confortável. Respira fundo 3 vezes. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela união presente. Muito obrigado por estarmos juntos. Por essa luz maravilhosa que irradiou aqui. Porque eu senti muita luz aqui. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe nosso dia. Traga força para as nossas famílias. Traga força para nós fazermos aquilo que tem que ser feito. Que nunca viemos de nos desviar do caminho. Que o Senhor coloque pessoas boas no nosso caminho. Que venhamos ter força para nos desvincularmos, principalmente emocionalmente, com as pessoas más, ou com as pessoas que até são boas, mas que puxam para baixo. As pessoas que só abrem suas bocas para fofoca, para intriga, aquelas pessoas que semeiam a intriga. Que o Senhor nos ajude a nos afastarmos delas. Que venhamos ter um coração puro para mudança. Perdão. Para novos resultados. Para uma nova vida.
2025 vai ser o ano de maior crescimento de nossas vidas. Porque estamos fazendo aquilo que tem que ser feito. E nós te pedimos a sua providência. Nós vamos entregar a nossa parte. E nos ajude, Senhor. Nós te pedimos a tua ajuda, pois sem o Senhor, nenhum dos nossos planos pode ser, de fato, concretizado. Então nós pedimos a tua ajuda, o teu auxílio, pois nenhuma folha cai sem a tua autorização. Então nós te pedimos o teu favor e a nossa parte nós nos comprometemos em fazer. Muito obrigado, que essa semana seja maravilhosa. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó. 2025 é o melhor ano da minha vida. Eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Eu devia ter passado isso aqui no nariz antes de começar essa live. Tô com o nariz congestionado. Esse negócio é bom pra caramba. A live colocou: muito interessante entrar no YouTube e verificar os 100 livros. Vai no Google ou no chat GPT. Escreve lá 100 livros clássicos que todo mundo deveria ler. Aí você vai pegar e vai começar a ouvir. Sua mente vai mudar. Não é só estudar sobre cabelo, Dila. Não é. Você se tornando uma pessoa melhor, você vai conseguir dominar aqui. Porque Deus fez a gente para dominar sobre a matéria, sobre a terra. Porque senão os maus eles vão dominar. Por que os maus estão no poder? Por que os porcos estão no poder? Porque os bons, eles não estão fazendo a parte deles. Eles estão calados. Então vamos fazer a nossa parte. Não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Gente, um abençoado dia para vocês. Que o Eterno abençoe muito vocês. Não é para qualquer um estar presente de manhã numa live onde a gente fala de Deus, né? É um assunto que afasta as pessoas. Mas é muito bom estar aqui com vocês, ainda mais em tempos como os de hoje. Fortaleça a tua casa. Fortaleça teus ciclos. Faça da tua casa, do teu trabalho, morada para o Senhor. Porque isso é a coisa mais importante. O mundo não dá valor para isso. Mas nós damos. E nós vamos fazer a diferença. E através da nossa prosperidade, essa palavra de Deus ela vai ser ressoada em todos os lugares. Porque o fruto que a gente dá é o falar de Deus sem necessariamente falar. Sabia que vai ter gente que você vai falar de Deus, a pessoa ela vai fugir. Às vezes é o seu fruto, às vezes são as suas atitudes, às vezes são as suas ações justas e elevadas que vão fazer Deus chegar no coração daquela pessoa. Vai para cima. Cada um de vocês tem uma experiência muito boa. Por isso que eu incentivo vocês a compartilharem aqui. A Ariane tem um papel missionário muito bonito, muito legal. Então, fale, compartilhe, escreva, faça stories. Faça Deus ser visto sem necessariamente falar o nome dele. Porque ele precisa chegar em mais corações. E às vezes, não é diretamente que ele vai chegar. Gente, um abraço, fica com Deus, vamos pra cima. Contem comigo, espero vocês amanhã. Tchau, tchau.